Mas na segunda-feira nós estivemos ali na estrada do caminho de Niemeyer, e eu pude ver ali o que Deus tem feito. A alegria dos batistas fluminenses participando, cerca de 10 mil batistas ali, né? Foi realmente de acordo com a contagem do Corpo de Bombeiro. E eu pude presenciar e foi maravilhoso. Foi muito bonito ver os irmãos adorando, exaltando o nome do Senhor. Ver ali o pastor Rafael Antunes também trazendo uma palavra inspirativa. E mande um abraço para ele, como presidente da Convenção Batista Fluminense. E a segunda igreja está sempre aqui pronta a trabalhar e abençoar a obra batista do nosso estado do Rio de Janeiro. Ele é de Espírito Santo, né? Eu achava que ele era de Niterói, né? Mas é capixaba, né? E ele também foi executivo ali na área do Espírito Santo. E para nós, batistas fluminenses, tem sido um prazer ver o seu trabalho, sua dedicação e tudo aquilo que Deus tem realizado pela instrumentalidade da sua vida. Nós vamos orar, que Deus abençoe o seu falar e o nosso ouvir. Estenda sua mão direita sobre a vida do pastor. Deus, aqui está o teu filho, pastor Diego Bravin. O Senhor, ó Deus, tem conduzido, ó Deus, diante deste trabalho, visitando tantas e tantas igrejas aqui no campo fluminense. Que o Senhor, ó Deus, venha dar saúde, vigor, força ao teu servo. E que ele possa, ó Deus, continuar cheio do teu Espírito Santo, proclamando e anunciando a tua santa palavra a tempo e fora de tempo. Abençoe a sua família, Senhor. Abençoe, ó Deus, esse ministério que o Senhor tem dado a ele. E agora, ó Deus, nós estamos aqui desejosos em ouvir a tua santa palavra. E reconhecemos, ó Deus, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui prontos para receber o teu recado, e não só receber, mas também para praticar em nosso viver diário. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o motivo do nosso louvor, é a razão da nossa adoração, é o centro da nossa mensagem, é ele o guia, o norteador, para que possamos cumprir a missão, até que ele mesmo volte para nos buscar. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor e Salvador sejam sobre a sua vida. Eu fico muito feliz, pastor Wellington, de estar aqui com vocês, celebrando 77 anos de unidade na individualidade, uma igreja que tem sido uma ponte, uma igreja que tem sido canal, que tem sido inspiração para a transformação de vidas, uma igreja que tem tido um DNA missionário na cooperação com a obra no Estado, no Brasil e no mundo. Por meio das suas cooperações nós podemos avançar. E aqui eu trago um abraço muito especial do pastor Rafael Antunes, pastor há 35 anos em Casimiro de Abreu, presidente da nossa convenção, um homem que Deus tem levantado nesse tempo para conduzir o povo batista, e com muita maestria ele tem feito isso. Então eu deixo uma palavra carinhosa a esta igreja, em nome do pastor Rafael, em nome de toda a nossa diretoria. Eu agradeço a Deus pela vida do seu pastor, e eu queria destacar isso nesta noite, honrá-lo publicamente. O Senhor Jesus vai dizer que o profeta não tem honra na sua casa, mas eu tenho certeza que essa igreja tem amado e honrado os seus pastores, e vocês o reconhecem como homem de Deus. Pastor Wellington é um homem íntegro, que tem dedicado a sua vida com zelo, com amor ao ministério pastoral, e tem agregado ao campo fluminense. O conheço há pouco tempo, mas os seus frutos têm demonstrado aquilo que ele tem plantado nesse lugar, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Wellington. E se essa igreja reconhece o seu pastor como homem de Deus, eu quero te convidar a aplaudir a Jesus pela vida dele. Obrigado, pastor, pelo seu trabalho. Eu ouvi há certo tempo atrás um pastor dizer que a igreja é a cara do seu pastor. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu recebi foi um abraço. Foi: seja muito bem-vindo. Pessoas me conduzindo para tudo quanto é canto. O banheiro é aqui, o gabinete é aqui. Tomei um suco especial. Eu não vou nem falar qual é a fórmula, mas vocês conhecem o irmão Neviton, né?
Ele está ali atrás, levanta a mão, irmão Everton. Ele tem um suquinho especial, não vou dizer a fórmula para você não, mas é uma coisa fora de sério. Já fui servido e abençoado também. É muito bom rever amigos que estão aqui nessa noite, ver a irmã Leia, que é líder das mulheres batistas nesse estado, liderando um ministério com eficácia, com excelência. A Leia é uma referência na nossa denominação, não somente no estado, mas no Brasil. Uma mulher com muita coragem, com muita garra, determinação. Eu admiro a sua vida, Leia, você me inspira por tudo aquilo que você tem feito nesse tempo. Eu louvo a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Quero também cumprimentar os pastores que aqui estão. Eu vejo aqui a liderança denominacional, pastor Sidney, pastor João Esteves, pastor Giovanni, representando a associação e a ordem, pastor Marcelo, amigo querido, amigos tão queridos que Deus tem colocado na nossa caminhada. Eu não os chamo de colegas, mas sim de amigos, porque vocês têm sido isso para mim de uma forma muito significativa. Estive na semana passada com o pastor Sidney, um momento tão especial, gratificante, e eu levei aquele abraço para a esposa, o presentinho, ela está aqui. Eu quero apresentar para vocês a Gleisiane, que perdeu o posto de princesa e virou rainha. Eu queria que ela se colocasse de pé, porque agora nós temos duas princesas, a Elisa e a Alice. Queria que vocês conhecessem a minha esposa. E eu quero honrar a vida da Gleisiane, porque muitas vezes nós somos destacados, né? Como o pastor Wellington disse, eu estou correndo para lá e para cá, trabalhando bastante, mas a base, a fundamentação da minha casa tem sido a Gleisiane, porque ela é que tem cuidado das crianças, ela tem aguentado o rojão ali na ponta. Hoje não é dia dos namorados não, mas eu vou me declarar, eu amo essa mulher, e ela é um presente de Deus para a minha vida, viu, Gleisi? Queria te honrar publicamente, como uma mulher de Deus que tem abençoado o meu ministério. Depois dessa declaração de amor, vamos para a palavra, né, meus irmãos? Vamos pensar sobre aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Eu quero compartilhar com você a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu tenho meditado sobre a mesma durante os últimos dias. Está no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do verso 1, eu quero partilhar este texto e chamar a sua atenção e os seus olhares, assentado como você está. Abra ou acesse a palavra de Deus, compartilhe com alguém que não tem a palavra. Diz assim: a oração sacerdotal de Jesus é o título. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna, e a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente e reconheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Pai bendito, graças te damos pela maravilhosa palavra que o Senhor está trazendo a nós por meio do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Traz ao nosso coração e à nossa mente a sensibilidade. Ó Espírito Santo de Deus, mais uma vez, fala conosco de uma forma poderosa,
e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quem escreve é João. João, discípulo de Jesus. João, que também foi apóstolo. Mas João é nominado como o evangelista. Evangelista que se origina da palavra do grego evangelion, que quer dizer boas novas. É João, então, o portador das boas novas da parte de Deus. É João o mensageiro de que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. É João que tem a responsabilidade de retratar, de relatar, de levar por meio da sua voz e da sua vida que Jesus é o Salvador do mundo. Nós estamos falando de João, irmão de Tiago, reconhecido como Tiago Maior, filho de Salomé e de Zebedeu. João reconhecido também como discípulo a quem Jesus amava, dado ao seu relacionamento de intimidade e o seu amor afetuoso por Jesus. Reconhecido também como o apóstolo do amor, porque as suas cartas vão retratar que Deus é amor, que Jesus Cristo é o amor de Deus. João tem o objetivo neste evangelho de relatar que Jesus é o Messias, aquele que vem da parte de Deus para salvar o mundo. João retrata agora esta jornada de Jesus. Ele apresenta Jesus como o caminho, como a verdade e como a vida. João escreve no ano 60 ao ano 100 depois de Jesus. Nós estamos falando de um momento desafiador na história do povo de Deus. Digo desafiador, porque é neste momento que o templo de Jerusalém, no ano 70, é destruído pelos romanos. É bem possível que João estivesse escrevendo esta carta na cidade de Éfeso. João sai de Jerusalém e vai para Éfeso. E João agora escreve em um contexto de perseguição interna e externa, desafios internos e desafios externos. Falo de desafios internos, porque é nesse momento que os falsos mestres se levantam dentro da comunidade de fé para trazer confusão. Onde heresias agora são disseminadas, porque há uma junção de romano, grego e judeu, traduzindo aqui agora uma grande heresia. A prática de culto a anjos, a prática de gnosticismo, o culto ao imperador romano. Mas nós estamos falando também de um desafio externo, porque é uma tentativa agora de Domiciano, aquele que vai prender João e enviar para a ilha de Patmos, de perseguir e calar as últimas vozes do colégio apostólico de Jesus. João escreve neste contexto. E é interessante que agora ele vai relatar o momento onde Jesus faz os seus discursos, que chamamos de discursos finais. Ele está falando anteriormente, a partir do capítulo 13, sobre a necessidade do serviço. E Jesus vai nos ensinar sobre liderança com bandeja e toalha. É nesse momento que ele lava os pés dos discípulos. É nesse momento que ele celebra a última ceia. Mas nós temos agora o retrato de uma oração chamada sacerdotal, onde Jesus agora se apresenta diante do Pai, como a figura do Antigo Testamento, sendo ele o sumo sacerdote, sendo ele o supremo, se apresentando como mediador, como a ponte, como a única forma de chegar até Deus. Por isso ele faz a oração que chamamos então de sacerdotal. E o que Jesus pede ao Pai? Pelo menos 5 vezes, Jesus vai pedir pela comunhão dos seus. Jesus está orando por aqueles a quem Deus o colocou em suas mãos, dizendo: eu estarei retornando para ti, mas o que peço agora é que cuidem deles, porque eles continuarão no mundo, e o mundo já não os pertence mais, porque eles pertencem ao Pai. Por isso, Pai, cuida deles, protege eles. E é nesse contexto que Deus agora vai trazer o Consolador, após o encerramento da primeira missão de Jesus, na primeira vinda aqui na terra, porque a segunda vinda ele volta para nos buscar. Jesus agora encerra o seu ministério e inicia o ministério do Consolador. Mas esse texto nos apresenta um contexto que fala muito ao meu coração,
e a realidade que estamos vivendo como comunidade de fé nesses 77 anos. Eu quero pensar com você sobre a ênfase proposta aos 77 anos desta comunidade de fé, que tem avançado, que tem apontado Jesus como o caminho, a verdade e a solução para este mundo. E esse texto me apresenta no verso 11, uma realidade no verso B, que tem sido a temática usada pela Convenção Batista Brasileira, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu quero pensar sobre a primeira realidade que esse texto nos apresenta. Para que sejam um. É a primeira expressão de Jesus na sua oração, nesta fase. Para que sejam um. Jesus está falando sobre a unidade. Jesus vai exemplificar esta unidade, falando da sua relação com o Pai. Assim como somos um, faça deles um. Jesus está falando sobre a importância de vivermos a unidade como um projeto espiritual. O salmista vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele não está dizendo que a unidade é apenas estética. Ele está dizendo que a unidade é um propósito espiritual da parte de Deus. Jesus está pedindo 5 vezes pela unidade da igreja no capítulo 17. E eu quero chamar a sua atenção para esta realidade. Por que Jesus está pedindo pela unidade da igreja? Porque ele sabia, porque ele sabe que nós somos seres complicados, difíceis. E eu disse na semana passada aqui na igreja do pastor Sidney, a cada passo que damos em direção ao outro, nós percebemos o quanto nós somos espinhosos. E a vontade que temos quando nos aproximamos uns dos outros é cantar aquele cântico do passado: tu no teu cantinho e eu no meu. Porque quando você olha para a pessoa que está do seu lado, aí pode fazer um exercício agora, você não vai falar nada não, porque eu sei que você não gosta que o pastor fica pedindo, fala isso, fala que você não vai falar nada, só olha agora para a pessoa que está do seu lado. Olha como que essa pessoa é diferente de você. Ela é diferente na fala, ela é diferente no olhar, ela é diferente na interpretação. Meus irmãos, nós somos complicados, nós somos difíceis. Jesus está pedindo pela unidade da igreja, porque ele sabia o quanto nós somos difíceis. Há uma história da era glacial de porcos espinhos. Os porcos espinhos na época glacial, eles precisaram encontrar um meio para não morrer. Porque devido ao frio, todas as vezes que eles se afastavam uns dos outros, eles morriam congelados. Mas toda vez que eles se aproximavam, eles se espetavam, porque os espinhos se chocavam. E essa história fala muito sobre a nossa realidade. Moral da história: eles aprenderam a viver com a devida distância, mas juntos para não morrer. E quando eu olho para a comunidade de fé, a igreja, sobre unidade na individualidade, eu penso que essa distância é o respeito. Porque, meus irmãos, unidade não tem a ver com uniformidade. Uniformidade não existe mais. Talvez já tenha existido, mas unidade é um propósito espiritual de Deus para a vida da sua igreja. E como ser unidos diante de pensamentos tão distintos, estamos nos aproximando de um período muito difícil para a vida da igreja. Período eleitoral. E eu quero dizer para você que a igreja não é de Lula nem de Bolsonaro, a igreja não é de direita nem de esquerda, a igreja é de Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Igreja não tem partido, igreja não tem militância, igreja é de Jesus. Nós temos posições bíblicas, mas esse lugar não é lugar de falar de política. E nós vamos viver um período difícil. Sabe por quê? Porque nós pensamos diferente. E aí, alguns anos atrás, eu fui convidado para participar de um movimento que estava acontecendo na cidade de Vitória. Eu fui ali acompanhar no teatro uma apresentação de uma orquestra sinfônica.
Me disseram que os melhores do país estavam ali. Eu nunca tinha entrado em um concerto teatral, em uma orquestra, nunca tinha acompanhado isso de perto. E eu recebi um convite e fui com um amigo. Chegando lá, meus irmãos, eu vi cada instrumento que eu nunca tinha visto na minha vida. E cada um mais diferente do outro. E de repente um tocava num canto aquela desafinação e eu disse para o meu colega, olha, eles são profissionais mesmo. Claro, concertistas internacionais, meu ministro. E o outro no outro canto ali desafinado, aquele ali, ele passou pela Espanha, fez isso, fez aquilo da vida. Eu falei, não é possível. Mas gente, quando um homem com a função de maestro, ele subiu a plataforma, aquele pedacinho de madeira, desculpa a ignorância, mas ele começou a reger, meus irmãos, foi uma harmonia. Eu falei, pronto, fui arrebatado agora. Estou no céu, é o som celestial, porque olha, a harmonia, a unidade, eles estavam integrados naquele propósito, aquele som alinhado. Meus irmãos, eu comecei a pensar na gente. Diante de tantos instrumentos diferentes aqui nesse plenário, como eu sou diferente, somente o Maestro Jesus para unir a sua igreja. A unidade na individualidade se dá quando Jesus toma a frente e é o Maestro da nossa vida. Sejamos um em Cristo, como Cristo é um com o Pai. A primeira realidade que quero destacar com você sobre viver esta unidade é compreender que a unidade, ela não vem de nós, ela não provém do ser humano, mas ela vem do próprio Deus e ela é propósito de Deus para nós. Mas há uma segunda realidade que esse texto nos apresenta. Primeiro ele vai falar sobre a unidade, ele vai dizer que eles sejam um. Em segundo lugar, como nós somos um. E ele fala de uma forma plural, assim como nós somos um. A segunda realidade que penso sobre esta unidade da igreja é a piedade e misericórdia. Jesus está pedindo pelos seus, porque ele olha com compaixão e graça por aqueles que são pecadores e logo mais à frente errariam o caminho. E Jesus, ele olha com este olhar de misericórdia e de compaixão, porque a igreja precisa desta graça. E quando eu penso nesta realidade de graça, de misericórdia e de piedade, eu penso que a igreja precisa de ser o retrato de Cristo para o mundo. Meus irmãos, como precisamos novamente de chorar pelo perdido, como precisamos novamente de chorar por aqueles que sofrem. Semana passada minha esposa, ela estava ensinando as minhas filhas sobre o cuidado com a alimentação, em não desperdiçar alimentos. E ela acessou um programa missionário da África, que mostrava as crianças ali passando necessidade. E logo depois daquele vídeo eu percebi que as minhas filhas de 5 e 6 anos de idade tinham um outro olhar. O olhar daquelas crianças ainda pequenas, porque nascem com pecado, porque todos nós somos pecadores, até aquele bebezinho que sai da barriga da mãe. Mas de repente eu olho para essa criança um olhar de compaixão, de empatia, de graça, de misericórdia. E meus irmãos, como o mundo precisa de uma igreja misericordiosa, como o mundo precisa de uma igreja que não compactue com o pecado, mas que tenha um olhar para o pecador de misericórdia. E todos os dias quando eu saio às ruas da cidade de Niterói, onde nós residimos, eu olho para aquela cidade e fico pensando, meu Deus, como eu vou mudar a realidade desse lugar? Como eu vou poder ajudar essa gente? E eu peço a Deus, Deus traga ao meu coração esta empatia, esta graça, essa misericórdia. Porque o mundo precisa da graça de Jesus. E nós temos essa graça, não porque é dom nosso, mas isso vem de Deus. Há uma história que fala muito ao meu coração, que ocorreu na época da Guerra Espanhola. A história de um pai que teve um desentendimento com seu filho. Algo muito comum nos nossos dias. E o nome desse jovem era Paco. O pai teve um desentendimento e o filho respondeu ao seu pai e saiu de casa, desapareceu. E logo depois dessa discussão, desse desentendimento,
O pai agora, ele começa a ter o seu coração tratado. E esse pai agora, ele vai a público, ele procura um meio de comunicação. E no jornal mais popular da cidade, ele faz um anúncio: Paco, o papai te perdoa. E eu quero te encontrar ao meio-dia, na terça-feira, em frente ao Hotel Montovano. Meus irmãos, os dias se passaram. Chegou a terça-feira. E para surpresa daquele pai, 800 jovens com o nome de Paco estavam na frente do hotel. Porque Paco é um nome muito comum na Espanha. O que essa história fala ao meu coração? Que há muitos Pacos aqui nessa noite, precisando da graça, da piedade e da misericórdia de Deus. Talvez você seja um desses. Mas lá fora existem muitos Pacos, precisando da graça e da misericórdia, que não vem de nós, mas é dom de Deus através da sua vida e da minha vida. Que a igreja demonstre essa graça e essa misericórdia, para que o mundo veja Jesus. Mas há uma terceira realidade, porque esta última expressão ela é plural. Assim como nós somos um. Ele vai falar de misericórdia, mas ele vai falar sobre viver o verdadeiro amor que é Cristo Jesus. Assim como nós somos um. João vai dizer na sua carta que Deus é amor. Ele vai dizer no Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viver a unidade é praticar o amor. Viver a unidade é ser o próprio amor de Jesus, para que o mundo o reconheça para a glória de Deus. E quando esta expressão amor aparece, na expressão do grego, ela se apresenta em 3 modalidades. Uma modalidade eros, a outra filéu, e a modalidade ágape. O amor ágape é um amor incondicional. É um amor que não espera troca. É um amor que não ama pelo fato de ser amado. É um amor que ama antes de ser amado. E eu fico a pensar, talvez, pastor Wellington, que este amor seja parecido com o amor de uma mãe para com o filho. E eu me lembro que alguns anos atrás, vendo uma reportagem da cidade ali no estado do Espírito Santo, eu me lembro de uma mulher que havia sido agredida pelo seu filho. Essa mulher teve toda a sua casa saqueada, porque o seu filho havia se envolvido com as drogas. E alguém denunciou aquele menino. E a repórter perguntou àquela mãe: seu filho agora foi preso, agora a sua vida vai mudar, agora a sua realidade vai ser alterada, agora a senhora vai ser feliz, agora a senhora vai deixar esse menino de lado. Ela disse: jamais, eu não vou deixar ele de lado nunca, eu vou continuar amando ele. Sabe por quê? Porque ele continua sendo meu filho. Eu fico pensando, igreja, segunda igreja, que o amor de Deus para conosco é assim. A todo tempo nós estamos caminhando como Jonas, em direção contrária, mas Deus continua amando a gente. Deus está dizendo: vem para cá, seja obediente. E a gente está fazendo as coisas da nossa cabeça, do nosso jeito. Mas Deus continua nos amando. Sabe por quê? Porque este amor, ele não cessa. Porque este amor é infindável. Este amor nos ama independente de amarmos ou não. Esse é o amor de Deus por nós. E quando nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de um amor que sobrepõe o medo. Um amor que supera a dor. Um amor que olha para este mundo com misericórdia, compaixão e graça. Que Deus nos ajude a viver a unidade na individualidade, demonstrando e sendo o retrato deste amor ao mundo, para que o mundo conheça Jesus por meio da sua igreja. Meus irmãos, o mundo talvez não leia a Bíblia, talvez o mundo não se depare com uma mensagem de um púlpito, talvez o mundo não seja alcançado por uma mensagem em uma rádio, ou em qualquer meio de comunicação, mas o mundo pode ver Jesus por meio da sua igreja. E eu quero dizer uma última coisa para você. O mundo está cansado de discursos esvaziados. O mundo está cansado de terno, gravata, Bíblia, entrega de folheto. O mundo precisa de ver Jesus por meio da minha vida.
Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava procurando um local para retiro de igreja. E aquele acampamento é um acampamento que atendia a minha igreja, lá no estado do Espírito Santo. E eu disse àquele proprietário: olha, o seu sítio é muito bom. Você tem piscina, você tem acomodações boas, a comida é boa, mas o acesso é ruim. Por que você não procura uma autoridade para fazer um asfalto, um calçamento, para melhorar essa estrada? E aquele proprietário olhou para mim e perguntou: você é político? Eu falei: eu não, tem cara de político? Ele falou: tem. Eu falei: mas eu não sou político não. E ele botou a mão na cabeça desse jeito, ó: graças a Deus. Porque tem 3 classes que eu não acredito mais: padre, político e pastor. E eu fiquei calado. Porque eu entendi o que ele estava dizendo para mim. Que terno, gravata e título não quer dizer nada. É a nossa vida. É o amor de Deus em nós e por meio de nós é que revela essa graça ao mundo. Segundo a Igreja Batista de Petrópolis, que esse amor, que essa graça, que essa misericórdia, por meio da unidade, revele Jesus ao mundo, para que o mundo conheça Jesus, para a glória de Deus. Feche seus olhos agora e me permita orar com você mais uma vez. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua história. Eu louvo a Deus porque Ele nos trouxe até aqui hoje, 1º de maio de 2026, para prestar culto, para adorar, para celebrar. Mas o Espírito de Deus nos trouxe nesse lugar para ser confrontado, para ter o coração tratado, para tomar uma iniciativa, para dizer: Senhor, eu abro o meu coração, conta comigo nessa empreitada. Eu quero viver esta unidade que agrada ao Senhor. Eu quero ser igreja relevante nesse tempo. Gerações que precisam de ouvir sobre Jesus. E como foi bom cultuar a Deus nessa noite com você. E essa integração de coros, essas gerações aqui na frente. O salmista vai dizer que uma geração contará a outra os feitos poderosos do Senhor. E é por meio desta unidade, desta ponte, deste legado, é que podemos sim anunciar ao mundo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Eu quero nesse momento, igreja, orar com você e orar pela sua vida. E a você que nessa noite deseja dizer: Senhor, nesses 77 anos, eu quero reafirmar o meu propósito com o Senhor, de ser uma igreja relevante nesse lugar. O Senhor idealizou esse projeto e levantou homens e mulheres nesse lugar, para que essa cidade fosse transformada pelo poder de Deus. E você faz parte dessa história. Mas essa história não acaba aqui. Ela continua sendo escrita por meio de várias mãos. Se você deseja continuar construindo pontes, escrevendo essa história, eu quero te desafiar agora a se colocar de pé, onde você estiver. Segunda igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus nesse momento que continue revestindo os irmãos de graça, de autoridade, para que esse evangelho continue sendo pregado. E que por meio das nossas vidas, essa cidade seja transformada pelo poder de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. E ao início dessa celebração, meus irmãos, algo dito pela nossa irmã fundadora, uma das fundadoras: Jesus está voltando. Nós precisamos de completar a missão. Nós precisamos de anunciar até o último cidadão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus.
Que isso se revele por meio da unidade, por meio do amor. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado agora? Pai bendito,